O governo acompanhou em loco, na verdade. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos tinha representantes na audiência pública, por óbvio, né? E esses representantes fizeram uma transcrição em tempo real da fala de 4 minutos e 50 segundos do Flávio Bolsonaro. A informação que eu trago já está publicada na coluna do UOL News, na coluna do UOL, e eu trago aqui no UOL News a avaliação do Palácio do Planalto de um dos principais interlocutores do presidente Lula com o governo dos Estados Unidos, inclusive, é essa aí. O Flávio Bolsonaro não consegue surpreender, não consegue condenar, mas reforçaria, sim, as teses que dão base ao tarifaço. Abro aspas aqui para o que disse a fonte, de novo, negociador do presidente Lula junto ao governo dos Estados Unidos. Abro aspas. Enquanto o Flávio Bolsonaro tinha lá seus 5 minutos de fama, e aí ele está sendo literal e irônico, volto. Nós estávamos aqui fazendo uma reunião de mais 1 hora em nível técnico com o USTR, né, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Na avaliação do governo brasileiro, o rival do Lula, né, o Flávio Bolsonaro, não só reforçou os argumentos do governo Donald Trump para sobretaxar os produtos nacionais, como voltou a insinuar que se houver um adiamento do tarifaço para depois das eleições e ele, Flávio, vencer, ele vai entregar a Trump tudo que Trump quer. Portanto, o tarifaço seria foco nesse momento. Volto a dizer aqui as palavras do negociador de Lula junto ao governo americano. Ele simplesmente não condenou o tarifaço, nem ao defender o PIX, falando do PIX como algo que não deveria ser usado fora dos países ocidentais, ele ficou ao lado do interesse nacional. Segue o negociador do Lula. O Flávio mira se alinhar à contenda do Trump contra a China, mas compromete o comércio do Brasil, com o Japão, Indonésia, Coreia do Sul e Índia, por exemplo, né? A Índia é a maior exportadora de insumos hospitalares do mundo, com a posição que adotou, ou seja, PIX só para países ocidentais. Mas, né, na avaliação do Brasil, Flávio voltou a dizer que o país tem censura para poder criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal que afligem a própria família, né? Punem a própria família. Eduardo Bolsonaro, que cometeu crime a céu aberto nos Estados Unidos, se autoexilando lá para posar de perseguido, e o pai condenado pela trama golpista, né? O fim das contas, para o governo foi isso, né? O Flávio não surpreendeu, seguiu com o tiro no pé e não tem como tirar, desvencilhar da família o que ela é. O nascedouro, segundo o governo Lula, do tarifaço sob o Brasil, articulado a céu aberto por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que estava ao lado de Flávio na audiência pública, Paulo Figueiredo, que depois de dizer que mulher não deveria votar porque vota mal, acabou sendo afastado, saindo um pouco de cena para tentar mitigar os estragos causados até aqui. A participação, no fim das contas, do Flávio na audiência pública não assustou o Palácio do Planalto, pelo contrário, acharam que ele acabou municiando o governo com mais artifícios para poder dizer que o 01, o representante do clã Bolsonaro na corrida presidencial, trabalha contra os interesses do Brasil. E é engraçado, né? Porque tem aquela coisa de acúsios do que nós somos, né? Porque ele fala sobre o governo pensar no poder, e aí, é claro, é lógico, todos eles que estão no poder querem se manter no poder.